Na aula anterior, nós conversamos sobre o diagnóstico e as possibilidades para esse cabelo. Se você ainda não assistiu, corre lá, confere essa aula, porque é bem bacana. A gente está falando sobre as possibilidades de ferramentas que a gente pode utilizar para cobrir esse cabelo, mas a ferramenta que eu escolhi é Bloom. Por quê? Porque ele é novo e eu amo trabalhar com produtos novos. Eu não vou utilizar a mesma cor que eu utilizei da última vez. Na última vez eu fiz uma mistura de areia com ash, agora eu vou adicionar uma outra nuance, nós vamos criar uma cor para personalizar. Vamos aplicar toda essa raiz, então só lembrando como é que tá esse cabelo, uma raiz de mais de 90 dias, ela tem uma base natural que ainda é bem escura, aproximadamente na altura de 1,5. O cabelo dela antigamente era a altura de 1,4, só que a gente sabe que o natural vai experimentando, até porque os brancos estão aumentando, né? E o cabelo está crescendo, a gente pode ter uma preocupação com esse comprimento e pontas na hora de colorir, não precisa usar a mesma coloração da raiz, embora é um cabelo curto, que às vezes a gente faz o curto e acaba pegando, mas eu particularmente não gosto nunca de puxar o que está na raiz para as pontas. A parte posterior dela também já tem algumas regiões mais brancas, outras nem tanto. Ó, aqui na nuca principalmente tem bastante tom natural. E o que eu vou preparar de Bloom? Nós vamos usar essa ferramenta de cobertura de cabelo branco, que é o LB. E eu vou fazer uma mistura de 3 nuances. Nós vamos utilizar o Biscuit, que é uma tonalidade mais bege. Eu vou utilizar o Areia, que é um bege mais quente. O Biscuit é um bege com toque de violeta. O Areia é um bege mais natural. E eu vou utilizar o Ash, que é um pigmento um pouquinho mais fumê, mais frio. Então, eu vou misturar essas 3 cores. Então, o Ash ele vai ter essa direção fria, porque ela tem ainda muito tom escuro. Eu não quero que essa raiz fique muito quente, tá? Então, nós vamos criar essa nuance para manter esse grau baixo de manutenção. Porque se essa cliente quiser vir a cada 2 meses e retocar tranquilamente, não vai ficar aquela raiz gritando, super marcada. Ele fica num degradê bem bonito. Então, vem comigo preparar. Eu vou trabalhar com LB, tá? Tu vai ver essa letra aqui. O Biscuit, o Areia e o Fumê, né? Biscuit, Sand e Ash. Então, eu vou utilizar metade de Biscuit, exemplo, 20, 10 gramas do Areia e 10 gramas do Fumê. Eu só quero dar uma quebradinha, tá? O preparo do Bloom com a loção é 1 por 1. Então, se eu usar 30 gramas de cor, eu vou usar 30 da loção Bloom. É importante que ele seja utilizado com a sua própria loção. O cabelo dela tá com a raiz bem grande. É um cabelo super resistente, tá? Bem resistente o cabelo dela. Então, eu tenho que cuidar muito o depósito para que a gente possa ter uma excelente cobertura. Misturo essas 3 cores. Eu gosto sempre, quando eu faço essas misturas, de mesclar elas antes de adicionar a loção. Então, tem as 3 nuances, eu vou misturar. E agora eu vou adicionar a loção. 9%, 30 volumes.
Ele pode ser usado com 40 também, para se for uma necessidade de um clareamento maior. Ela é extremamente cremosa, lipídica, né? Tem substâncias de tratamento. E aí eu tenho que cuidar para misturar super bem, deixar o creme bem homogêneo. Mistura bem para não correr o risco depois de dar sensibilidade no couro cabeludo da cliente. E vamos lá aplicar essa cor. Vou iniciar a aplicação pelo alto, aqui. Eu gosto de utilizar o pincel maior, até porque a raiz está bem grande. E essa coloração, ela é muito cremosa, ela é bem fluida. Ela lembra um pouco o super clareador, tá? Lembra, o super clareador tem preparo de 1x2. A gente também tem super clareador no Blonde. Só que é como se ela fosse um super clareador com potencial de cobertura. É unir o útil ao agradável, literalmente. Porque super clareador não cobre cabelo branco, é um loiro muito claro. E esse aqui, ele tem essa qualidade, né, de clarear e cobrir simultaneamente. Claro, quanto mais aberto for o tom, quanto mais clarinho, maior é a luminosidade dessa cobertura. A gente percebe que o branco, ele ganha um efeito luminoso, mas é um efeito luminoso coberto, não tonalizado apenas. Como o fio dela é um fio mais grosso, é importante ter o cuidado com o depósito. O que a gente vai perceber no resultado? Aonde ela tem esses fios mais escuros, ele vai dar uma nuance um pouquinho mais fechada e ligeiramente mais quente. Aonde ela tem bastante branco, ele vai ficar mais clarinho. E é isso que fica bonito, porque nós vamos ter um contraponto de cor, dá aquela sensação de que foi feito luzes no cabelo, porque não fica uma cor única, compacta, ela fica uma cor mais mesclada. Isso está super tendência, porque traz naturalidade. Ah, teve um comentário bem interessante numa das aulas aí. Uma aluna colocou a respeito de, ela é do sul, lá no sul tem muitas mulheres loiras. Eu entendo que o Brasil, assim, ó, é um país com muita diversidade, de tom de pele, de cor de cabelo, de estilo, enfim. E realmente aqui no sul nós temos muitas loiras, temos muitas morenas, temos mulheres de todos os tipos. Quando eu falo sobre uma cobertura mais clara, isso está relacionado ao tipo de manutenção que a cliente está buscando, porque toda mulher vai ficar com cabelo branco. Às vezes até não combina muito com ela utilizar um tom de loiro, mas eu tenho uma consultora de imagem que o tom ideal na paleta dela não é o loiro, só que como ela é 100% branca, é a cor que ela se adaptou e ela tá bem feliz com a cor. Então a gente precisa, sim, às vezes, pensar fora da caixa e ter possibilidades para essa cliente colorir o cabelo, porque eu prefiro que ela tenha uma cor do que ela fique grisalha. Então, meu objetivo de te mostrar esses tipos de serviço é realmente te dar ideia. Como professora, eu quero que tu tenha conhecimento de novos produtos e técnicas, mas eu também quero te inspirar em cores diferenciadas para tu poder oferecer para tua cliente. Porque a gente não cria do nada. Então aqui eu vou seguir o retoque, tu já tá acostumada aí com
né, acostumado ou acostumado com a minha forma de aplicar, que eu gosto de iniciar na vertical e depois eu vou inclinando, trabalhando na diagonal, para evitar a marca e também evitar sujar o comprimento e pontas desse cabelo, até porque eu quero essa coloração somente na raiz. E no final eu só vou aplicar nesse comprimento e pontas shampoo e tratamento, eu não vou tonalizar essa ponta. Eu não quero que altere muito, até para que a gente possa ver como é que ficou a raiz em relação a esse comprimento. Fechou 45 minutos, que é a pausa da coloração. Tá vendo que as pontas estão intactas, tudo bem bonitinho. E eu vou só remover. Ó. Nada de emulsionar, não é necessário. O que eu vou utilizar para trazer um realce de brilho e cor nesse cabelo? Como eu usei a coloração da linha Bloom, eu também vou usar o shampoo e a máscara de Bloom para loiro frio. Ele tem pigmento lilás, mas não é um shampoo e máscara matizadora, que é uma coisa forte que vai pigmentar o cabelo. É só uma manutenção. A cor tá linda. Tá muito bonita a nuance. A gente vai perceber uma leve profundidade na raiz, até porque a ponta tá bem oxidada, mas vai ficar muito bonito esse cabelo. Ah, então só pra tu ver aqui, eu retirei tudinho e logo eu já vou botar o shampoo e a máscara. Relembrando as nuances que nós utilizamos na raiz, biscuit, areia e fumê. Misturamos essas três cores com loção 30 volumes e agora vamos ver o resultado. Que raiz! Lembra que eu não coloquei nada nas pontas? Lá no lavatório foi shampoo e máscara para loiros frios. Deixei 10 minutinhos da máscara, enxaguei. Nós vamos ter uma tonalidade bem bege nessa raiz. Então é claro que os pontos que ela tem aquele cabelo desbotado de antes, parece que eles estão mais loiros ainda. E a gente tem um restinho de coloração bem na pontinha, porque esse cabelo, ela vem passando ao longo do tempo com um processo de transição, ela coloria na altura do 7.
Tem aí uma aula mais antiga para tu assistir que aparece aquela ponta e tá crescendo o cabelo dela. Faz mais um cortezinho, já tira toda a pontinha. Mas quero te chamar a atenção para esse resultado de cor. Extremamente natural, com cobertura. Percebemos uma determinada luminosidade, sim, criou uma profundidade na raiz. Essa parte de cima que ela tem muito branco, a gente vai enxergar ele mais loiro. E exemplo, a lateral, que ela tem mais tom natural, a gente percebe a raiz um pouquinho mais fechada. E ligeiramente, não dá nem para dizer que tá quente, ela só tá um pouco mais fechada e tem uma diferença de nuance, porque aqui nós temos cabelo pigmentado e cabelo não pigmentado. Existe uma luminosidade, mas nós podemos ver muito bem a cobertura desse cabelo branco. Na parte posterior, que ela tem um percentual maior também de tom natural, a gente vai ver um pouco mais fechado e com esse efeito mais de luzes, porque o branco está mais claro que o tom natural, e conforme vai indo para a nuca, a gente vê a nuance um pouquinho mais quente, porque aquela praticamente só tem tom natural. Então revela um pouco do fundo de clareamento. Mas no meu ponto de vista não atrapalha, porque a parte da nuca ela está mais escondida e eu prefiro favorecer esse comprimento e pontas que já está mais claro. Por quê? Ela ainda está passando por esse efeito de transição, deixando o cabelo dela bem mais aloirado. Então a gente percebe que tem brilho no comprimento e pontas. Eu gosto de mostrar que não é uma obrigação a gente já colorir. E se eu fosse colorir as pontas, eu não puxaria 30 volumes para a ponta, eu só aplicaria um tonalizante na ponta dela. Mas assim, ó, por mais que tu perceba essa diferença que tem aqui de raiz para o comprimento, é uma diferença que ela entra no degradê. Então fica super bonito, dá uma impressão até que tem um pouco de mecha, ele fica elegante, a raiz fica natural. E claro que 3 meses sem cor, às vezes também essa ponta precisa de um corte, né? Um acabamento maior. Um cabelo lindo, extremamente comercial, com uma ferramenta muito inovadora que tu pode tranquilamente aí oferecer para o teu cliente.